Na Band FM, quem ama não esquece. Já ouviu aquela história de que se a vida te der um limão, faça uma limonada? Pois é. Se o amor não deu certo, saiba olhar pelo lado mais positivo possível e entenda que Deus sabe muito bem o que faz. Ele não tira nada da gente. Ele nos livra. Tudo começou quando eu ainda era uma moça jovem, fazia faculdade de engenharia e naquela época tinha muito mais homens do que mulheres nesse curso. Mas eu sempre fui muito determinada e mesmo ninguém botando muita fé nisso, eu me tornei a melhor aluna da classe. Foi assim que o Ailton acabou se apaixonando por mim. Ele veio com um papo meio furado de que precisava da minha ajuda nas matérias. Mas eu bem sabia que ele estava de olho em mim, isso sim. Aos poucos eu fui gostando dele também e nós começamos a namorar. A gente curtia muito a companhia um do outro e nós fazíamos muitos planos. Primeiro, nos formar na faculdade. Segundo, ter um bom emprego. E depois casar, ter filhos. Mas acontece que no meu 3º ano eu acabei engravidando. E aí tudo ficou meio confuso, né? Eu e o Ailton antecipamos os planos e fomos morar juntos. Mas aí eu percebi que eu não ia dar conta de estudar e me dedicar como eu precisava. E cuidar de um bebê também ao mesmo tempo não seria nada fácil. Como, Rosana? Como largar a faculdade? Você tem que pensar direito, você tem que ter certeza disso, tem que ter certeza do que você está falando. É que tá muito corrido. Eu não vou conseguir conciliar essa gravidez com o curso. Eu acho que é melhor eu trancar e voltar quando a criança estiver maior. Se você tá certa mesmo, se você tá certa do que você quer, se você acha que vai ser melhor, olha, eu vou ficar do seu lado. Pode ter certeza que eu vou dar de tudo para sustentar a minha família. Eu apoio qualquer decisão que você tomar, qualquer uma mesmo. Eu só quero estar do seu lado. No começo eu fiquei um pouco abalada sim, porque, como eu disse, me formar era um grande sonho. E eu sabia que eu seria uma ótima engenheira. Mas também, por outro lado, eu estava feliz porque eu amava o Ailton e nós estávamos contentes porque estávamos construindo a nossa família. Na minha cabeça, era só por um tempo. E quando me adaptasse à nova rotina de ser mãe, eu ia voltar a estudar sim. Inclusive, eu conhecia várias mulheres que estudavam mesmo sendo mães. Então, a gente decidiu seguir a vida assim. Nosso filho, o Pedro Henrique, nasceu. E eu me descobri como mãe. Que delícia! Eu adorava cuidar do meu filho. E nem das noites em claro reclamava, viu? E olha que era meio solitário. O Ailton estudava, trabalhava nessa época. Eu preferia nunca acordar ele nas madrugadas para me ajudar. Depois que o Pedro completou 2 aninhos, eu comecei a sentir vontade de retomar minha vida. O meu marido já tinha se formado, tinha um ótimo trabalho, e eu vi que era hora de eu também terminar os meus estudos. Só que aí, o Ailton não me apoiou nessa decisão. Ele dizia que o Pedro ainda era muito pequeno, que precisava da mãe por perto, que colocar ele numa escolinha seria um custo bem desnecessário naquele momento. Enfim, 1001 desculpas. Só que, na verdade, ele tinha outros planos. Sabe o que é, Rosana? Eu acho que a gente já devia emendar um outro filho, sabe? Dar um irmãozinho pro Pedro. Mas agora? É. Eu tinha outros planos e você sabe disso. Mas, puxa vida, vai ser bom para os nossos filhos não terem uma diferença grande de idade. Você tem irmão também, você sabe como é importante, sabe? Senão, a gente demora muito e aí a idade entre eles fica muito distante. Ah, não sei mesmo, será?
Vai ser bom. Pensa, se eu engravidar agora, eu vou ter que ficar mais pelo menos 2 anos só na função da casa, dos filhos. Você tem a vida inteira para estudar, Rosana. Mas o Pedro vai crescer logo. Vamos dar um irmãozinho para ele, vai. Vai ser bom. Eu não tinha muita certeza do que eu queria. Mas o Ailton queria tanto outro filho e queria tanto que eles tivessem a idade mais próxima, sabe? Que eu me senti meio pressionada. E eu acabei topando. Alguns meses depois, eu realmente engravidei e meio que me conformei com aquela situação toda. Não que fosse ruim, não era isso. Eu amava a minha família, eu amava o meu marido e estava feliz por ser mãe de novo. Fora que o Ailton cada vez prosperava mais e mais profissionalmente. Eu sempre apoiei o meu marido em tudo, absolutamente tudo. E ele estava crescendo, sabe? Mas algo dentro de mim não estava contente com isso. Os anos foram passando e eu meio que anulei completamente toda a minha vida por causa da minha família. Eu me acostumei com a rotina de cuidar de um, cuidar de outro, de ser dona de casa. Mas depois de muito tempo vivendo assim, quando os meus filhos já estavam até adultos, eu comecei a não me sentir mais interessante. Eu olhava para trás e eu via tudo que eu tinha deixado de lado. Sabe, eu respeito muito quem tem essa vida de cuidar da casa, do marido, dos filhos e gosta disso e quer viver assim, eu respeito. Eu valorizo de verdade porque, olha, não é fácil. Mas nunca tinha sido esse o meu objetivo. Eu estudava, eu era a melhor da turma. Eu queria ter me formado, eu queria trabalhar, eu queria ser uma profissional reconhecida. E eu deixei esses meus sonhos para lá. Eu deixei todas as minhas vontades de canto. E tudo isso começou a mexer demais comigo. Eu comecei a perceber que a vida inteira eu nunca tinha sido a Rosana. Eu tinha sido a mãe do Pedro, a mãe do João, a esposa do Ailton. A minha vida parou. Eu me olhava no espelho e eu não gostava mais daquilo que eu estava vendo. Aliás, eu nem sabia dizer quando tinha sido a última vez que eu realmente tinha me olhado com alguma vaidade. De repente, eu estava ali olhando para mim. E eu me via feia, descuidada, acima do peso. Eu não sabia como eu tinha deixado chegar naquele ponto. Mas o que eu sabia é que eu não me sentia nada bem daquela forma. Eu passei algumas semanas assim, num conflito enorme, percebendo que eu não estava feliz. Enquanto os meninos seguiam a vida deles, e o meu marido, com quase 50 anos, estava ainda no auge da carreira, eu não me sentia ninguém. E foi justamente aí, no auge da minha insegurança como mulher, que eu comecei a acordar para algumas questões. E aí eu vi que o meu marido... Bom, eu vi que meu marido andava tendo atitudes bem suspeitas. Eu nunca tinha me tocado. Mas quando eu comecei a reparar, eu vi que era bem nítido que ele poderia estar tendo um caso. É isso mesmo. E eu não ia ficar esperando, não. Eu ia descobrir se a minha desconfiança tinha realmente algum fundamento ou se era só coisa da minha cabeça. Eu não me orgulho, tá bom? Mas eu fucei no celular dele. Fucei no celular, fucei no computador, na carteira. Eu já estava com a cabeça toda embaralhada mesmo, né? Eu não ia deixar que o medo de estar sendo traída me deixasse ainda pior, de jeito nenhum. E aí, eu nem precisei procurar tanto. Foi preciso só investigar um pouquinho que tudo apareceu para mim. O Ailton realmente estava tendo um caso. Mas não era só um caso. Para acabar de vez comigo e com a minha autoestima, eu descobri que ele estava tendo um caso com uma mulher de 30 anos. Quase 20 anos a menos do que eu.
Uma mulher bonita, jovem, que pelo menos tudo que eu tinha visto, ela tinha uma vida profissional, era uma pessoa legal, uma mulher como eu queria ter sido. Exatamente como eu queria ter sido. Rosana, olha pra você. Que Olha tem? pra você. Não vem me dizer que você é dona de casa e você é mãe. Isso não justifica esse desleixo, sabe? E é um desleixo que você tá há anos. Você, sabe, você não se cuida. Não, peraí, você não vai botar a culpa da sua infidelidade em mim, não. Mas não é isso. Não, você não vai me diminuir dessa forma, não. Eu fui mãe, eu fui esposa, eu fui tudo que essa família precisou e ter deixado a vaidade de lado não é justificativa pra você arrumar outra, Ailton, não é. Olha, quer saber? Quero saber. Eu vou ser muito honesto mesmo. Foi até bom você descobrir. Eu tô com ela porque eu me apaixonei por ela, Rosana. Aconteceu, eu não vou me alongar nessa briga e nessa discussão. Eu acho que já deu pra gente. Pode ficar com a casa. Eu vou embora. Eu vou tocar a minha vida. Apesar da dor que eu estava sentindo naquele momento, eu não ia me humilhar e muito menos abaixar a cabeça. Eu posso ter me anulado a vida inteira, mas eu não ia me colocar na posição de coitada dessa vez, não. Eu sabia do meu valor, eu sabia quem eu era. Se ele queria ir embora, que fosse, a culpa não era minha. E ele não ia fazer com que eu me sentisse responsável por isso. Ele, que não era homem de verdade, era ele que era o errado. Ele, e não eu. O meu marido foi embora de casa para viver com essa mulher. E isso poderia ter me afundado ainda mais. Só que existem momentos em que a gente tem que escolher um caminho. Apesar da tristeza, eu não escolhi o caminho do fundo do poço, não. Eu escolhi o caminho da superação. No mesmo dia em que o Ailton saiu por aquela porta, eu fui e me matriculei numa academia. E aí eu decidi que eu ia ser a Rosana que eu sempre tinha sonhado em ser. Isso incluía estudar, trabalhar e o que mais fosse preciso nessa vida. Hoje, 5 anos depois, eu posso dizer que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter me separado do Ailton. Não que ele sempre tenha sido um marido ruim, não é isso. Por alguns anos nós fomos muito felizes. Ele também me deu meus 2 filhos, que já fazem valer a pena qualquer coisa nessa vida. Mas olha, hoje eu sou mais eu. Eu perdi mais de 40 quilos. É isso, 40 quilos. E eu passei a me cuidar. Eu me tornei sócia de um café. E olha só como o mundo dá voltas. Eu também arrumei um namorado mais novo do que eu. Exatamente. Hoje eu namoro com o meu professor da academia, que apesar de ter só 35 anos, é o meu maior incentivador em tudo nessa vida. Foi com a ajuda dele que eu consegui mudar meus hábitos, que eu passei a me exercitar com frequência e que eu fui atrás de tudo que me fazia feliz. Para a faculdade eu ainda não voltei, mas hoje eu sou uma mulher que adora fazer curso, seja lá do que for, eu vou lá e faço. A minha vida recomeçou perto dos 50 anos. E eu entendi que a nossa felicidade só depende de nós mesmos. Eu sei que muita gente pode estar se perguntando aí o que aconteceu com Ailton e a mulher por quem ele me trocou. Olha, por algum tempo, ele até ficou com ela. Mas hoje eles também se separaram. E eu não dou a mínima para isso. A infelicidade dele não me deixa feliz. Se tem uma coisa que eu também aprendi, é que quando nós estamos felizes, a gente não se preocupa com ninguém. A gente não liga para o outro. A gente só quer cuidar da nossa própria vida. Sério, eu desejo que o Ailton seja feliz também. Porque ser feliz é muito bom. Eu quero que o Ailton seja feliz, assim como eu sou.